Hoje a gente tem um telão aqui, mas quem consegue ler, deve trazer a sua Bíblia para conferir se realmente ali está escrito no telão é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, já está lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Pode deixar de pôr. Os irmãos podem se sentar na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar, irmãos, um pouco sobre como que a nossa vida tem que ser diante do Senhor para que os nossos problemas sejam resolvidos. O primeiro passo para que Deus possa falar conosco é termos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como. Todas as coisas que nós podemos fazer em tudo na nossa vida, como por exemplo, acabamos de ofertar, outros dizimaram, para fazer isso é preciso ter fé. A pessoa que não tem fé não consegue fazer isso. É preciso ter fé, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então só vai vir a recompensa sobre a nossa vida, sobre aquilo que buscamos, se nós crermos e acreditarmos que realmente é a verdade, é a palavra de Deus. Para termos a nossa salvação da mesma forma, que é o milagre maior que Deus operou, é a nossa salvação. É fácil servir a Deus, irmãos? Não é fácil. Mas para servirmos a Deus de verdade, nós temos que buscar a sua presença constantemente. E para resolver os nossos problemas, nós temos que chegar na fonte do problema. Não há como solucionar ou resolver qualquer problema se não se chegar na fonte do problema. Nós temos que deixar que Deus trabalhe em nossas vidas espiritualmente. No nosso espírito e na nossa mente. Nós temos que deixar que o Senhor trabalhe na nossa vida espiritualmente. Quero que você repita comigo. Eu tenho que deixar que o Senhor trabalhe na minha vida espiritualmente, através do Espírito e da mente. Amém, irmãos? Não há outra forma como Deus trabalhar em nossa vida se não for através do seu Espírito, do nosso Espírito e através da nossa mentalidade. Por que, irmãos, acontece isso? Porque para resolver ou solucionar qualquer problema, nós temos que ir na fonte, ou no início, na raiz do problema. O João ultimamente tem feito bastante caminhada, corrida, né? E não somente corrida, mas também ajustar os alimentos e tal. E para se emagrecer, fazendo isso vai conseguir. Para se resolver, irmãos, um problema, por exemplo, para ser curado uma enfermidade, nós precisamos ir ao médico e o médico precisa ver aonde que está a enfermidade para poder tratar com o remédio certo para que o problema seja resolvido. E quando não há solução na medicina, o Senhor nosso Deus resolve o resto. Então, irmãos, é necessário que nós deixemos o Senhor trabalhar na nossa vida espiritualmente, que é no nosso espírito e na nossa mente. Nós precisamos deixar o espírito estar em nossa mentalidade. Não adianta uma pessoa, por exemplo, você pega a sua casa, por exemplo, e limpa toda a sua casa, faxina a sua casa, todo bonitinho, lindo, mas lá num cantinho tem um cocôzinho, por exemplo, um cachorro fez cocô lá no cantinho lá. O resto da casa está todo limpo, maravilhosa. Mas você acha que por estar limpa toda a casa, tudo consertado o resto, as moscas não vão vir aonde que está aquele cocô do cachorro? Vão vir aonde que está a sujeira. Então o que tem que ser feito? Tem que ser limpado a fonte, o que está causando o problema na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, hoje em dia está acontecendo muito problemas de depressão na vida das pessoas. Mas isso vem acontecendo porque as pessoas não pulam na fonte. Não deixe o Senhor operar na fonte. O que é a fonte, irmãos? É qualquer coisa que começar a nos aprisionar, que começar
a ter uma pressão sobre a nossa vida, aquilo precisa ser resolvido, para que não seja ressuscitado coisas do passado. Porque às vezes a pessoa já sofreu problemas sérios, e o que leva à depressão é isso, dificuldades, problemas sérios. A pessoa já sofreu problemas sérios lá no passado, e agora começa novamente a ter uma dificuldade, precisa resolver aquela dificuldade imediatamente, para que não ressuscite aquilo que estava no passado, e não volte novamente o tormento, a tristeza, a angústia do passado. O que é que está sendo passado hoje? Qual é o problema? Precisa ser resolvido. E Deus nos dá condições, quando nós buscamos a Ele, para resolver a fonte do problema. Amém, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu confesso aqui, que uns tempos atrás, uns meses atrás, eu estava tendo um problema sério. No ano passado, eu tive muita dificuldade como criança, muita dificuldade na minha casa. Era uma situação bem difícil, meus pais foram muito oprimidos, e depois, claro, buscaram ajuda, e Deus abriu as portas, os caminhos. Mas na minha casa tinha um problema sério, vou dizer para vocês. Era um monte de roupa parada, sabe? Aquelas roupas não eram ajeitadas, eu já era criança. Aquelas roupas não eram dobradas certo no guarda-roupa, não era colocado, nessa guarda-roupa tinha no tempo, não era colocado certo. E aquilo, desde que eu era criança, aquilo me oprimia. Me dava uma dificuldade muito grande na minha vida. De ver aqueles montão de roupa, de precisar de uma roupa numa chave. E de uns tempos para cá, irmãos, eu fiquei com problema da coluna, né, para ir lavar roupa, não conseguia lavar, e a minha máquina não estava funcionando direito, e o pastor estava indo lavar roupa, e começou a me voltar aquela tristeza de antigamente. Eu não queria ver lavando roupa, e outra coisa, também, eu não conseguia ver mais aqueles montes de roupa. Eu tinha que organizar aqueles negócios, e não estava conseguindo. E aquilo estava começando a me dar tristeza e ressuscitar aquilo lá no passado. O que aconteceu? Com grande sacrifício, o pastor foi e comprou uma máquina. E nessa máquina eu tenho conseguido organizar minhas coisas novamente. E aquela aflição, aquela coisa que estava já me entristecendo, começou a passar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você está sofrendo uma dificuldade, vai na fonte. E procura de todas as formas solucionar na fonte, para que o problema seja resolvido. E quando a gente faz isso, e busca a Deus, lógico, as demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então é necessário que nós nos aproximemos de Deus e renovemos a nossa mente na presença do Senhor e deixemos Deus trabalhar no nosso espírito. Quem ama Deus de verdade deseja agradar a Deus. Quem ama alguém deseja se aproximar dessa pessoa. Qual é o nosso agrado a Deus? Quais são as atitudes para o agradar? Deus não exige de nós grandes feitos, heróicos, sacrifícios, dolorosos. As coisas que agradam são simples. O primeiro é a nossa fé, que nós já lemos ali. E o segundo é o arrependimento. Sempre falhamos. Aqui, lá, nós estamos falhando. Importante no caminho com Deus é viver buscando e acertar e fazer a vontade do Pai. Quando erramos, voltar-se para Ele, arrependido e pedir perdão. Sempre lembrando, que o pecado, irmãos, o pecado, o erro, insulta a Deus, ofende a Deus. O pecado magoa o coração de Deus. Então é preciso que nós tomemos uma posição diante do Senhor e procuramos fazer a sua vontade. Senhor, eu te peço que o Senhor me fortaleça. O que na minha vida precisa ser resolvido? Como foi cantado o cântico aqui no início, né? Eu acho que o cântico novo que cantaram hoje, né? Cadê o alto que cantou o cântico? Como é que é? Primeira fase. Isso nós temos que pedir todos os dias, irmãos. Nós nunca podemos imaginar na nossa vida que não procure imaginar que você, para servir a Deus, você tem que ser um santão, você tem que ser perfeito, porque nós nunca vamos ser isso, irmãos. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, aonde que nós erramos, e pedir para o Senhor nos refazer novamente.
para o Senhor nos consertar. Ele está constantemente com suas mãos estendidas, esperando que nós nos levantemos e peguemos a sua mão e Ele vai nos levantar. É isso que nós temos que fazer. Não porque veio uma dificuldade ou porque erramos em algum ponto, dizer não dá, eu fiz isso errado, eu não sou digno de ir à igreja, que adianta eu ir à igreja, eu não sou digno de ser chamado crente ou de ir lá participar da ceia. Irmãos, todos nós erramos, precisamos pedir perdão a Deus, alcançar a mão de Jesus e continuar a caminhada. É isso que Deus quer de nós. Ir à fonte e resolver o problema. Não deixar que às vezes o erro venha acarretar outro, puxar outro. Você já notou que quando nós éramos crianças, e aqui quem tem criança aí abaixo de 10 anos, 11 anos para baixo, às vezes as crianças contam uma mentirinha, e aí a gente começa a ficar preocupado, meu Deus, o meu pai vai descobrir, e começa a querer se esconder de Deus. Como aconteceu com Adão no jardim do Éden. Como foi ruim. Adão correu e tentou se esconder de Deus, porque ele havia pecado, desobedecido a Deus. E Deus pergunta para ele: aonde que você está? Eu estou aqui, Senhor, porque eu vi que eu estou nu. Se escondeu de Deus. Ele reconheceu que ele errou, mas ele quis se afugentar da presença de Deus. Ou quis fugir da presença de Deus, se esconder da presença de Deus. Que isso seja o contrário das nossas vidas, irmãos. Quando nós erramos, vamos a Deus e peçamos perdão para Jesus. A Bíblia diz que, filhinhos, não pequeis, mas se vós pecar, é um advogado perante o Pai, que está pronto para perdoar os nossos erros, nossas falhas, para nos fortalecer. Irmãos, nós somos igual crianças na presença do Pai. Nós precisamos chegar na presença do Senhor e não ter medo de Deus. Se o Senhor nos corrigir, Ele pode até nos corrigir, mas Ele não vai nos matar. Se o Senhor for nos corrigir, Ele vai nos corrigir, mas não vai nos matar. O perigo maior, se morrermos, é se afastarmos da sua presença. Lembrando sempre isso, irmãos. Nós precisamos pedir perdão para o Senhor e consertar o nosso erro, por mais pequeno que seja, por maior que seja, e pedir perdão, alcançar as mãos do Senhor, se levantar e continuar a nossa caminhada. Essa é a vida do cristão. Amém, irmãos? Amém. É preciso fazermos isso na nossa vida. E às vezes é uma pequenininha coisa que vai puxando o outro, vai puxando o outro. A conclusão de Adão. Adão, o que foi que Adão fez? Correu, se escondeu da presença de Deus, fugiu da presença do Senhor. Qual foi a segunda coisa que ele fez? Hein, irmãos? Que às vezes sempre acontece nas nossas vidas, quando fazemos uma coisa errada. Qual foi a segunda coisa que Adão fez? Abusou. Dizendo assim, foi a Eva. É por culpa da Eva que isso aconteceu. Irmãos, é isso que Deus quer, que nós reconheçamos o nosso erro. Não coloquemos a culpa no, por mais que seja no outro, mas nós erremos. Vamos consertar o nosso erro. O nosso. O texto da ceia é claro quando fala isso. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. E acarreta às vezes alguns julgamentos do Senhor, como diz alguns puxãozinhos de orelha do Senhor, para que nós nos coloquemos no trilho ou na linha. Não na linha do trem. No correto, certo. Amém, irmãos? Então, mas todos nós estamos sujeitos. Nós temos fraqueza, todos nós temos. E é preciso que nós vigiemos qual é a parte fraca que nós temos da nossa vida. Todos sabem qual é a sua parte fraca. Qual é a sua parte fraca? Você, como diz aí fora, é nervoso, desconcertado? É dessa parte que você tem que vigiar. O que é a tua parte fraca da tua vida? Porque é nessa parte que o inimigo vai trabalhar mais. E é nessa parte que nós temos que vigiar. Quando Jesus estava lá no deserto, jejuando, o diabo foi exatamente naquela parte que estava frágil na vida de Jesus. Porque ele estava jejuando. Ele queria transformar as pedras em pão, que Jesus transformasse. E se Jesus fizesse isso, ele teria pecado. Então, irmãos, o diabo vai tentar lutar nas partes fracas da nossa vida. E é aí que nós temos que vigiar. Mas nunca ter vergonha de chegar na presença de Deus, por mais que nós tenhamos errado. Se consertar, se levantar, o Senhor estende as suas mãos e segura-nos quando nós chegamos na sua presença. Amém?
O segundo passo é se arrepender de tudo aquilo que nós fazemos diariamente. Por mais que você ache que seja uma simples coisa, não deixe isso ficar. Talvez a tua casa está totalmente limpa em outras partes, mas só tem uma coisinha lá que você vê que Deus toca. Não adianta querer dizer que o Espírito Santo mostra para nós, porque Ele mostra o que nós temos que consertar. Então, por mais que seja simples, uma coisa, mas isso é pequenininho, não deixe isso ficar lá, porque isso pode contaminar a tua casa. Amém, irmãos? Posso falar mais? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Primeiro, a fé. Segundo, arrependimento. Buscar e acertar com nosso coração aberto para o Senhor. E depois do arrependimento, a obediência. O primeiro é a fé. Não tem como se chegar na presença de Deus sem fé. O segundo é nos arrepender daquilo que erramos. E o terceiro é a obediência. 15:22. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? É holocaustos? É sacrifício? Ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Deixa aí. Eles naquele tempo nos ofereciam sacrifício de animais assim, para perdão dos seus pecados. Porque naquele tempo Jesus ainda não havia morrido na cruz do Calvário. Porque hoje o que perdoa os nossos pecados é o sacrifício de Jesus na cruz, é o sangue de Jesus. Por isso nós participamos todos os meses da ceia, para renovar a nossa aliança com o Senhor, e ali para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Então, arrependimento. Veja bem, jejuar é preciso, irmãos. É preciso jejuar para que nós possamos, e principalmente quem tem ministério de oração, para orar, expulsar demônios, essas coisas todas, é preciso jejuar. É preciso orar, sim, é preciso. Mas entre todas essas coisas, a mais importante, que agrada mais o coração de Deus, é a obediência. Amém, irmãos? A obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor que a oferta. Submissão, submeter a Deus. Tem um versículo que diz, eu não sei onde é que está escrito, não sei de cor onde está escrito, mas que diz assim, é uma coisa de Timóteo, vamos lá. Resistir o diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sem sujeitar-se a Deus, o diabo não vai fugir de nós. Portanto, não adianta querer enfrentar o diabo se nós não estamos sujeitando a Deus totalmente. É preciso se sujeitar a Deus primeiro, e aí qualquer dificuldade que o diabo tente colocar, você pode dizer, sai daqui, porque aqui não é outro lugar. Amém, irmãos? Você pode resistir o diabo, mas depois de você se sujeitar a Deus. Então, primeiro tem que se sujeitar a Deus. Primeiro é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Veja bem, o sacrifício ou obediência à voz dele, a palavra de Deus, é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta. Irmãos, quando Deus tem um propósito realmente na nossa vida, como tem com todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui somos chamados de Deus. Não pense que você está aqui, eu decidi lá. Foi difícil para você vir aqui. Mas primeiro de tudo, você tem um chamado de Deus para estar aqui. Você tem um chamado, o Espírito Santo tocou na tua vida para você estar aqui. Então você não está aqui por acaso, ou simplesmente, eu tomei a decisão e fui lá. Não. Primeiro, Deus tocou no teu coração. Segundo, você obedeceu a voz do Espírito para estar neste lugar. Então lembre, você está se sujeitando a Deus. E quando Deus tem algo conosco, Ele quer nos escolher. Ser escolhido fica depois de ser chamado. São muitos chamados e poucos escolhidos. Então nós somos chamados. Todos que estamos aqui somos chamados. E aí nós precisamos obedecer. Fazer o que está escrito na palavra. Obedecer a palavra. Para sermos escolhidos. Se uma pessoa vai, por exemplo, fazer uma prova de alguma coisa, ela precisa, para passar aquela prova, ela precisa responder tudo aquilo que ela está perguntando para ela. Certo? Ela tem que acertar a maioria para ela ser aprovada. E assim somos nós, somos chamados, estamos aqui para trilhar o caminho do Senhor. É preciso que nós obedeçamos e estejamos diante do Senhor, tiremos tudo aquilo que atrapalha a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque muitas vezes Deus não pode
manifestar a sua graça sobre nossa vida, porque nós não deixamos com as nossas atitudes, com os nossos atos. O Espírito Santo não pode se aproximar de nós por causa, muitas vezes, dos nossos atos. É preciso que peçamos perdão para Deus, nos arrependemos e que sejamos obedientes. Caim, por exemplo, agora eu quero que você ache para mim lá o versículo de Judas e o versículo 11 de Judas. Judas, versículo 11. O que vocês acham, irmãos? Judas, versículo 11. Você não vai dizer o capítulo, senhor? Por que eu não vou dizer o capítulo? Porque Judas só tem um capítulo. Judas, capítulo 1 e o versículo 11. Vamos ver a atitude de Caim, irmãos. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Que aflição os espera? Aqui a palavra está perguntando para as pessoas de hoje. Que aflição vos espera? Pois eles seguem os passos de Caim. Enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perece em sua rebelião, como Coré. Próximo versículo. Não sei se é o versículo 11 ou depois. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições, de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, e como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Amém, irmãos? Caim ofereceu a sua oferta a Deus, mas a oferta que Caim ofereceu, eu não sei se era uma, talvez diz a Bíblia que era uma oferta dos cereais ou dos mantimentos da terra, dos alimentos da terra. Talvez fosse até a melhor em condição de qualidade ali. Mas a forma que Caim ofereceu, como o coração dele estava. O coração dele estava com raiva, o coração dele estava estressado, estava com mágoa. Então, ele precisava tirar tudo isso da sua vida, primeiramente, para fazer a sua oferta. Assim somos nós, irmãos. Vamos cada vez procurar chegar na presença do Senhor, pedir perdão para Deus, para que Ele possa vir e nos abençoar, olhar para o nosso coração, receber a nossa oração, receber a nossa oferta. Você está aqui nessa noite, você está ofertando o teu tempo. O teu tempo, você poderia estar em outro lugar, mas está ofertando o teu tempo aqui para o Senhor. Mas faça isso com alegria, faça isso com prazer, faça isso com dedicação, não com pesar, não com mágoa, não pensando mal de alguém, mas faça com o teu coração aberto para o Senhor. Amém, irmãos? Mas Caim não fez isso. E aí Deus recebeu a oferta de Abel. Porque Abel foi com o seu coração aberto, dedicado, sem mágoa, sem rancor, para oferecer a sua oferta. Deus recebeu a de Abel. Poderia receber dos dois, recebeu só de Abel. Então, o Senhor vai receber a oferta de nós que aqui estamos, com o nosso coração aberto para Deus, com a nossa dedicação. Estou fazendo isso para o meu Deus, pedindo que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me renove. Eu quero fazer a sua vontade, que o Senhor me refaça, que o Senhor mude a minha atitude. Eu sei, Senhor, que muitas coisas eu erro, mas eu te peço, me ajuda, Senhor. É isso que nós temos que ofertar o nosso tempo para Deus. E aí, depois de tudo isso, Deus não abençoou, não recebeu a oferta de Caim. O que ele foi fazer? Foi matar seu próprio irmão, por inveja, que Deus tinha recebido a oferta do seu irmão. Às vezes, irmãos, nós pensamos assim: eu trabalho tanto, como aquela outra pessoa mesmo, mas aquela outra pessoa, ela conseguiu comprar aquilo, aquele outro, fazer aquele outro, eu não consigo. Eu trabalho a mesma coisa, eu me esforço a mesma coisa. É preciso se colocar, irmão, como você está colocando-se na presença de Deus. Porque se nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Nós temos que reconhecer que tudo que nós temos na nossa vida vem de Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós aceitamos para que Ele esteja no controle da nossa vida. E não adianta dizer: Senhor, eu te aceito como Salvador e venha ser no controle da minha vida.
empurrar Jesus. Com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso jeito de ser. Cadê a Manu? Onde é que está a Manu? Vem aqui, Manu. Vamos supor que a Manu, só um exemplo aqui. A Manu é Jesus. Essa cadeira aqui é o centro da minha vida. É o centro da minha vida. E eu peço, senta aqui nessa cadeira. Senta. A Manu é como se fosse Jesus. E Jesus é o centro da minha vida. Sentou no centro da minha vida, que é essa cadeira. Mas daqui a pouco eu começo assim. Começo a fazer o que Jesus não gosta. Tomar atitudes que Jesus não gosta. Aqui é o centro da minha vida. Vai sair daqui do centro da minha vida. E eu começo para cá e para lá. E vai. Daqui a pouco eu tiro Jesus do centro da minha vida. Com as minhas ações. Deus abençoe. Será que Deus, irmãos, vai se agradar das nossas atitudes assim? Eu dizia palavrão antes de me converter, mas agora eu me converti. Mas de repente eu digo palavrão do mesmo jeito. Eu mentia, umas mentiras, falava umas mentiras. Eu não tenho assim, vergonha de dizer para vocês, irmãos. Eu tinha 11 anos de idade quando eu aceitei Jesus. E eu gostava de mentir bastante. Eu gostava, sério mesmo. E essa é uma coisa que Deus mudou na minha vida. E que eu deixei o Senhor mudar na minha vida. Deixei o Senhor mudar isso na minha vida. Mas eu dizia mentira, mas de repente eu começo a mentir de novo. Eu brigava, mas de repente eu começo a brigar de novo. Eu xingava os outros, mas de repente eu começo a xingar de volta. Eu fazia coisas que não era para fazer, mudei por um tempo, de repente eu comecei de novo a fazer. É como se eu estivesse atropelando Jesus no centro da minha vida. Por isso que eu disse, irmãos, temos erro, temos. As fraquezas tentam voltar. O inimigo tenta jogar a fraqueza novamente em nós. E é aí que nós temos que vigiar e orar. E tirar da nossa vida. Vai na fonte para resolver o problema na fonte. E o Senhor vai te dar força e vitória. Amém, irmãos? Então, irmãos, só para concluir aqui para encerrar. O que podemos ofertar a Deus? Reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Ofertar a Deus o nosso tempo de qualidade, nossos dons. O que Deus tem te dado de dom para você? Porque os dons são Deus. A palavra dom significa dado, doação. E Deus que tem nos dado. O que é? Deus tem te dado uma voz bonita para você? Deus tem te dado uma habilidade para tocar, para falar de Jesus, para falar da palavra, para orar. Alguma coisa Deus te deu de habilidade. Eu tenho certeza disso, porque a Bíblia diz que Deus, quando nós somos batizados, o Espírito Santo vem sobre nós e nós recebemos dons para sermos usados na obra de Deus. De alguma forma, você tem alguma coisa que você gosta de fazer. Você tem doado para Deus? Você tem ofertado para Deus o dom que Deus te deu? Você tem dedicado para Ele ou você pegou igual aqueles dos 10 talentos e enterrou? E deixou enterrado? A Bíblia diz que aquele que recebeu menos foi o que multiplicou. Por quê? E ele vai ser recompensado pelo Senhor. Porque ele não deixou o seu talento enterrado. Irmãos, nós temos que ofertar os nossos dons para louvar a Deus. Foi para isso que Deus nos deu habilidades. O menos não multiplicou. Foi para isso que Deus nos deu habilidade para servir a Ele. Foi para isso, alguma coisa você tem para fazer. Alguma coisa Deus te deu para fazer. Então faça. Oferte para Deus. Então nós podemos ofertar para Deus com os nossos dons, com o nosso tempo primeiro, com os nossos dons, nossa vontade. Se você não tem vontade de buscar, de estar na presença do Senhor, comece a pedir. A própria palavra de Deus diz que quando nós não temos fé, nós temos que pedir. Comece a pedir ao Senhor e Ele vai te dar isso. Nossa vida, nosso louvor, nossa oração, nossa comunhão no culto, nossa ajuda a outras pessoas, fazendo melhor em todas essas coisas. Esteja atento às oportunidades e habilidades que Deus nos dá. Não deixe vencer o tempo que temos. O nosso tempo tem vencimento. Os nossos anos passam. Os nossos dias passam. Talvez eu e o pastor hoje não é mais igual
igual quando nós éramos no início do nosso ministério. No início do nosso ministério, o pastor fazia calo no joelho dele. Sério mesmo, o joelho do pastor era como se andasse descalço, de tanto que ele orava. Hoje ele ora, certo? Mas já não é mais igual era antigamente. Por quê? Porque as nossas dificuldades da idade vai chegando, nós vamos começando a ser limitados. Todas as mães aí que já são mães, que já têm filhos, já são mais de 50 anos, aí, que já têm netos e tal, você sabe como já não é mais igual quando você era mãe. Para cuidar de uma criança hoje você tem que ter paciência. Por isso que Deus não dá crianças para pessoas já mais idade. Porque a gente já não tem mais aquela paciência igual tem quando é mais jovem. Você não tem aquela habilidade de correr atrás, de estar cuidando e nem atenção tanto. Às vezes, eu para correr atrás da Amélia, às vezes quando eu nos deixo um pouquinho lá em casa, para me correr atrás dela, ela corre mais do que eu, não é fácil. Não é fácil. Já não é mais igual quando eu tinha o Jota pequeno. Quando eu tinha o Jota pequeno, eu alcançava ele fácil. Então, é assim as nossas vidas, irmãos. E na nossa fé também, na nossa visão, no nosso tempo, já o barulho já não é mais igual quando nós somos jovens, que gostamos de barulho, de correria. Tudo isso, irmãos. Não deixe as oportunidades que Deus tem te dado para fazer, tanto para Deus como para as pessoas que estão ao teu lado. Não deixe passar desapercebido. Leve a palavra de Deus de alguma forma para as pessoas que estão morrendo sem salvação, sem conhecer a Jesus, sem conhecer essa palavra. Diz para essa pessoa: vamos para a igreja, lá você vai ver, você vai ouvir a palavra de Deus. Não é a igreja quadrangular que vai fazer diferença, é esta palavra em Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, se dedica a Deus, busque a Deus. Voltar mais para Deus. E tudo isso vai passar. Hoje é tempo de fazer o nosso melhor, com alegria, colocar Deus no centro da nossa vida, em todas as coisas. Para encerrar, coloca lá 2 Pedro 3,18, último versículo, para encerrar. 2 Pedro 3 e o versículo 18. Ou nós já lemos esse? Não, né? Então é 2 Pedro 3,18, para nós encerrar. Tem que repetir 2 vezes, Maria, não consigo escutar lá. 2 Pedro 3,18. Nós não vamos ser nuvens cheias de água, que não tem água, nuvens secas. Vamos ser nuvens cheias de água. Bom, 2 Pedro 3,18 diz assim: Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aqui o apóstolo Pedro encerra. Veja bem, antes cresçam na graça, a graça que nós ganhamos de Deus de graça. Aleluia! Dons, o nosso fôlego de vida, o ar em que respiramos. Você está aqui, o teu coração está batendo, você ganhou de graça de Deus. A tua salvação vem de graça de Deus. Então cresçamos na graça e no conhecimento, através dessa palavra, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada dia nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus, como agir nas nossas vidas. E que para Ele seja a glória, agora e para sempre, todo sempre. Amém. Jesus está voltando-nos para arrebatar uma igreja que está no tempo de se preparar. Ele está voltando e Ele quer levar uma noiva que seja preparada. Uma noiva que o ame, que o deseje estar com Ele para sempre. Alguém que deseja estar na presença de Deus. Se você ainda não ama muito estar curtindo, estar no culto, se você não ama muito ainda estar nesse momento aqui buscando a Deus, saiba que a eternidade será para sempre. Estar na presença do Senhor. Comece a orar a Deus e dizer: Senhor, me ajuda a te amar mais. Me ajuda a te desejar estar mais na tua presença. Se renove pelo teu espírito e pela tua mentalidade. E adore o Espírito de Deus. Se coloque bem, igreja.
Nesse momento, eu quero fazer uma oração e vou passar a palavra ao pastor. Mas eu quero, igreja, que nesse momento você feche os teus olhos, amoleça o teu coração. Esse culto foi marcado com cânticos lindos, maravilhosos na presença do Senhor desde o início, com palavras lindas na presença de Deus. E agora que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, amoleça o teu coração, abra o teu coração na presença do Senhor. Reconheça que você precisa do Espírito Santo de Deus. Reconheça que você precisa oferecer o teu melhor para o teu Senhor. Ele está esperando com os braços estendidos, com as mãos estendidas. Filho, me dá a mão. Eu quero te fortalecer. Oh Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, a tua igreja nas suas mãos. Que a nossa adoração seja de coração aberto, com fé, tendo certeza que isso é a verdade. Isso é a realidade. O Senhor opera no nosso espírito e na nossa mentalidade. E que o Senhor quer nos ajudar, que o Senhor nos chamou e quer fazer os seus escolhidos. Cremos, meu Pai. Meu Deus, que nós possamos fazer com o nosso coração amando, Senhor, desejando, como alguém que está com muita sede e chega na fonte e vê uma fonte de água transbordando. Oh, Senhor, o Senhor vai voltar em breve, mas nós queremos ir ao teu encontro. Nós queremos ir ao teu encontro e dizer aqui, Senhor, valeu a pena passar todas as lutas, todas as dificuldades, todos os obstáculos, valeu a pena, Senhor. Olhasse de trabalhar. Oh, Espírito Santo, manifesta o teu poder nessa noite em cada coração. Resgata a nossa fé, a nossa alma, o nosso espírito. Começa a falar em línguas, vai glorificando o Senhor, vai desejando o Espírito Santo. Olha, começa, meu Deus, manifestar a tua graça sobre a tua igreja. Ó Espírito Santo, nós precisamos de ti. Espírito Santo, não sai das nossas vidas, não sai das nossas vidas. Ó Espírito Santo, perdoa as nossas fraquezas, intercede por nós junto ao Pai. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, cada pessoa que aqui está é amada do Senhor, cada pessoa que aqui está é chamada do Senhor, está sentada para ser fazidos escolhidos na tua presença. Segundo nossas mãos, agora precisamos ser curados, cura a alma, cura o espírito, cura as enfermidades também, em nome de Jesus. Olha essa nossa